Boa noite a todos que nos acompanham ao vivo pela Corinthians TV Play. Vamos dar início à entrevista coletiva do técnico Wagner Mancini. Mancini, boa noite. Flávio Ortega, repórter ESPN Fox. Queria te ouvir sobre os 9 que ficaram em campo, né? Exaltar um pouco o que foi a dedicação desses jogadores, né? Teve a oportunidade de ganhar com 10 contra 11, né? Naquele domínio ruim do Cafu, jogada do Fagner. E depois com 9, né, ainda aquele chute do Fagner para a defesa do Vanderlei. E aí, ao mesmo tempo, né, que também você pudesse opinar sobre as 2 expulsões, né? O time já no 11 contra 11, no momento delicado, perdendo 2 jogadores. Se você, no seu entendimento, falta aos jogadores que foram expulsos um entendimento maior do coletivo, né, de que o time nessa situação não pode perder os jogadores como perdeu no jogo de hoje. Obrigado. Boa noite, Flávio, boa noite a todos. Olha, vamos lá, eu acho que o Corinthians fez um jogo hoje extremamente equilibrado, mesmo quando estavam 11 contra 11, o time demonstrava ter força para chegar bem ao gol do Grêmio, né? Era um jogo difícil, a gente sabia disso. E quando perde um jogador, ele se mantém com uma estrutura muito interessante, com 2 linhas de 4, com o Luan mais à frente. Eu tive que abrir mão do Davó para que o Bruno Mendes entrasse, e a estrutura foi mantida. A gente sofreu muito pouco, embora a gente tivesse um jogador a menos por uma longa etapa do jogo e com 2 a menos durante boa etapa do jogo, né? Então, com 10 e com 9 a gente suportou bem o Grêmio, teve oportunidades, tivemos, na verdade, as melhores oportunidades do jogo, várias saídas de contra-ataque bem elaboradas, bem feitas, onde a gente ficou muito perto de fazer o gol, né? E superação da garra, da enorme vontade demonstrada em campo, que é o que a gente pede aos atletas, que é a cara do clube, né? Eu fico muito feliz a hora que eu estou sentado aqui falando sobre isso, porque essa é a cara do clube, a dificuldade, a superação. Então eu espero sinceramente que todos os atletas tenham entendido que a partir de hoje, a partir deste jogo, a gente não pode apresentar nada inferior a isso em termos de entrega, em termos de atitude, em termos de personalidade, porque todas as equipes do Brasil sabem o que é enfrentar o Grêmio, mesmo jogando dentro dos seus domínios, né? É uma equipe que ela tem muita posse de bola, que tem variações táticas, né? Que tem atletas dotados de uma capacidade individual muito grande, e o Corinthians, o que se viu do Corinthians hoje foi uma equipe determinada e cumpriu à risca aquilo que foi determinado, né? Nós tínhamos hoje uma marcação um pouco diferente da que a gente vinha fazendo. Tanto é que eu não sei se notaram que o Jonathan Cafu, ele no início do jogo jogou mais perto do Gabriel, ali por dentro, para que nós tivéssemos 2 linhas de 3 na marcação, exatamente para marcar a iniciação da jogada do Grêmio, com os 2 volantes e o Jean-Pierre, enfim. E sobre as expulsões, sinceramente, eu não vi direito o lance do Marlon. Acho que na expulsão do Marlon, antes da expulsão do Marlon, deveria ter sido expulso o Darlan, então aí ele já perdeu um pouquinho a mão, o árbitro, a partir do momento que ele não expulsou o jogador do Grêmio, que era o segundo amarelo, e acabou expulsando o Marlon. Na expulsão do Otero, eu acho que os 2 cartões foram normais. O que não foi normal é que o Otero tem uma falta, ele recebe uma falta antes do lance que originou a expulsão dele. Então, também é um lance muito questionado em função, logicamente, daquilo que aconteceu antes, e ele acabou deixando a jogada seguir, e na sequência o Otero foi expulso com o segundo amarelo, né? Não tenho nada a falar da expulsão, tenho a falar, sim, de 2 lances, a não expulsão do Darlan e a falta que originou a expulsão do Otero em seguida. Boa noite, Mancini. Aqui quem fala é Gudrun Neufert, do Fox Sports. Esse empate, da maneira como ele aconteceu, com 2 jogadores a menos, heróico, pode ser a chave de virada
para o Corinthians nesse Campeonato Brasileiro? Esse empate dá mais confiança para o time? Boa noite, Gudrian. Não tenha dúvida que eu vou usar esse jogo como um divisor de águas, não só pela parte de entrega, de personalidade, de arrumação tática, como também de parte técnica, porque nós, tecnicamente, fomos muito bem no jogo também. Volto a dizer que nós tivemos as melhores oportunidades do jogo construídas em momentos onde a gente tinha -1 ou -2. Então, ele tem que servir para isso, né? Ao longo de uma temporada, o técnico e a sua equipe, eles vão buscando argumentos para que você possa sustentar aquilo que está sendo feito, né? E essa sustentação, ela é muito importante porque você acaba, dentro do grupo, mostrando diretrizes para eles, né? É óbvio que todo atleta sabe que tem que haver entrega em campo. Eles sabem disso daí, mas muitas vezes você não consegue tirar do atleta aquilo que ele pode. Então está aí o X da questão. A partir do instante em que você consegue tirar do seu grupo isso que nós vimos hoje, mostra que eles são capazes de executar não só essa entrega, como um bom futebol, porque você jogar com 9, cansado e ter as melhores oportunidades, mostra que talvez a gente já esteja num outro patamar, não só de parte física, como também de parte técnica. Então vai ser usado sim, acho importante quando você mostra, e isso é uma coisa minha, eu não gosto de mostrar muitos vídeos de outros times, eu gosto de mostrar os vídeos dos nossos jogadores, porque o atleta gosta de se ver em campo. Então, certamente, muitas imagens serão tiradas desse jogo de hoje que servirão de incentivo em jogos em sequência ou nos jogos lá do futuro. É importante quando o atleta ele se vê no vídeo sabendo que ele fez muita coisa boa e que isso vai servir de estímulo para ele. Mancini, boa noite. Ana Canhedo do GE. Alguns dias você deu uma entrevista coletiva falando que o Luan estava num processo de refazer a própria imagem no clube, né? Entender algumas mudanças do futebol, enfim, readaptar o próprio estilo. E esses dias também ele deu uma entrevista até emocionada para a Corinthians TV, falando do passado, da ligação dele com o clube, abrindo mesmo o coração, né? Eu queria que você avaliasse em que estágio desse processo de mudança de imagem o Luan já se encontra e, aproveitando já, queria que você fizesse, por favor, uma análise da partida dele hoje. Obrigado. Boa noite, Ana. Eu acho que o Luan ele está melhorando e melhorando bem, não só no aspecto técnico. Hoje ele fez um jogo muito interessante, ele conseguiu ser aquele jogador que todos nós vimos nos melhores momentos dele, arrastando, chegando bem à frente, finalizando, tentando se entregar, mas é óbvio que este é um processo que não é do dia para a noite. O atleta ele vai voltar a ser o Luan que já foi lá atrás, mas há necessidade, logicamente, que todos nós tenhamos calma, paciência, porque é um processo um pouco demorado, né? Não aquele de entrar em campo e de tentar jogar bem, mas é de você ter a confiança do jogador e ele, jogador, ter a convicção de que ele está fazendo a coisa certa, né? O Luan é um menino fantástico, é um cara que se empenha demais nos treinamentos, é o cara que mais corre durante a semana. Se nós fizermos um cálculo de todos os dias de treinamento ao término da semana, a distância percorrida dele é superior a todos os outros jogadores. Então isso mostra que ele é um atleta resistente, que suporta os 90 minutos, talvez não muito em intensidade, e isso a gente está tentando gerar para ele um ganho, um pouquinho mais de força, de intensidade, exatamente para que ele possa ter uma resposta significante dentro dos jogos, a partir do momento em que ele prende a bola, porque há necessidade da força no futebol, né? Então nós estamos elaborando uma série de detalhes que podem ser uma mudança de atitude para ele. A mudança maior depende dele dentro de campo fazer aquilo que ele fez hoje, porque
o torcedor, o treinador, os companheiros, eles querem ver um Luan brigando, um Luan lutando, um Luan que se entrega, porque todos nós sabemos que ele é dotado de uma técnica diferenciada que pode nos ajudar. O que estava faltando, ele vem demonstrando. E essa luta dele é uma luta diária. Eu sei porque, desde que eu cheguei no Corinthians, eu tenho visto o quanto ele tem tentado fazer as coisas certas e o quanto que ele fica chateado quando ele não consegue. Então, eu vejo nos olhos dele, eu escuto ele dizendo a todos os companheiros e tudo mais. O Luan é um cara que é muito sincero naquilo que fala. Então, eu não tenho dúvida em afirmar que ele vai subir ainda mais de produção. Em que estágio ele está? Eu acho que melhorando, né? Mas que tem que melhorar mais ainda. Ele sabe disso, ele é consciente disso, e acho que quando ele melhorar mais, ele vai ajudar muito mais a equipe do Corinthians. Mancini, boa noite. André Hernan, Sport TV. Você, como comandante do Corinthians, pela primeira vez sentiu o que é jogar uma partida, dirigir uma partida estilo Corinthians? Sentiu hoje você sentiu de fato o que é estar, o que é ser Corinthians, com esse resultado de hoje, da maneira que foi? Boa noite, André. Olha, é muito interessante a pergunta, porque o dia a dia no Corinthians, ele é um dia a dia de muita entrega, de muita cobrança entre nós, porque nós sabemos o que representa você estar sentado aqui. Então, hoje foi um dia, realmente foi um marco, porque você enfrentar o Grêmio com 9 jogadores, boa parte do jogo, já estando com 10 em outra parte, né? E aí, de repente, você ter que ficar com 2 jogadores a menos e ter uma postura digna de uma equipe que não sofreu muito, que obviamente no aspecto físico e tal, mas nós não demos tantas oportunidades assim ao Grêmio, né? E tivemos oportunidades na frente, né? Com Fagner, com Luan, enfim. Acho que dá para ter uma noção boa. Na minha estreia aqui no Corinthians, a gente teve um jogo onde ficamos com 1 a menos também e vencemos com um gol do Everaldo no último minuto, mas hoje foi muito maior. Não veio a vitória, óbvio, né, que era a nossa meta, ainda mais jogando dentro de casa, mas veio a confirmação de que realmente a gente pode fazer muito mais no campeonato, diante daquilo que foi visto hoje, diante de um quadro que poderia ser desesperador, mas que foi fortalecido pela entrega dos atletas em campo. Mancini, boa noite. O Rodrigo Vessone, do portal Meu Timão. Essa semana que está entrando é talvez a semana mais importante do ano politicamente para o clube. Sábado tem eleições, muda o presidente do Corinthians, você tem um jogo na quarta, mas certamente a semana vai ser muito quente no Parque São Jorge. Eu queria saber como fazer diante de uma semana como essa, como tentar blindar o seu trabalho, tentar blindar o trabalho dos seus jogadores diante de um fogo cruzado muito grande que vai ter hoje, durante essa semana, entre candidatos, entre chapas. Boa noite, Rodrigo. Olha, o dia a dia no Corinthians, ele é extremamente blindado, né? Desde que eu cheguei ao clube, eu tenho notado isso. Nós temos um dia a dia saudável, de um ambiente extremamente bom, e eu tenho certeza que essa semana também será assim, porque não há a política entrando dentro do CT. Nós temos a liberdade, nós temos a tranquilidade de ter uma semana muito bem feita, né, com toda a estrutura possível, né? O clube ele se não for a melhor estrutura do país, ele está muito perto das outras, então ele nos dá a segurança de poder
entrar em campo e de desenvolver um bom trabalho, e a parte política, obviamente, que fica do lado de fora, né? Nós não podemos de maneira alguma fazer qualquer tipo de link. Nós temos jogo na quarta-feira, nós temos jogo depois na outra quarta-feira, então é muito importante que a gente, para o bem do Corinthians, que a gente foque nos jogos, na parte desportiva, e o que tiver que acontecer na parte política, a gente vai entender, obviamente. Olá, Mancini, tudo bem? Boa noite. Marcelo Rosenberg, da TV Bandeirantes. A pergunta é a seguinte, você está prestes a completar 10 partidas, né, no comando do Corinthians, e eu te pergunto, você esperava, nesse momento, já estar mais distante da zona de rebaixamento? Quer dizer, você já esperava ter o seu trabalho mais tranquilo, mais facilitado e, de repente, buscar algo mais próximo de uma vaga na Libertadores e não buscar realmente lutar contra os times que estão brigando para não cair para a segunda divisão? Boa noite, Marcelo. Olha, eu sinceramente esperava, né? São 7 jogos no Brasileiro, mas eu tenho certeza de que nós estamos no caminho certo. Eu não tenho dúvida que daqui a pouco o Corinthians vai se afastar dessa zona, desse núcleo de times que estão ali brigando, porque nós acabamos ficando um período sem jogar e aquelas equipes que tinham jogos atrasados acabaram fazendo os jogos, somando pontos. Há uma disputa acirrada ali embaixo, assim como em todas as partes do campeonato. O campeonato está muito equilibrado. Mas eu acredito muito no Corinthians, eu tenho certeza que daqui a pouco a gente vai dar uma deslanchada, mesmo com os jogos sendo duríssimos, mas eu falo na convicção daquilo que a gente tem visto dentro das partidas, na convicção daquilo que eu tenho visto dentro da semana de trabalho. Agora a gente está tendo tempo de trabalho, então dá para ver uma organização melhor da equipe, dá para ver um equilíbrio entre o defender e o atacar. E olha que, assim como as outras equipes, a gente teve perdas significantes. Atletas lesionados por Covid, que naturalmente aos poucos esses atletas vão voltar e a equipe vai se fortalecer com isso. Olá, Mancini, Silvestre da Gazeta, boa noite. Queria saber se o resultado ficou de bom tamanho para o Corinthians diante das circunstâncias dos 2 expulsos, apesar de vocês terem tido talvez a melhor chance da partida com o Fagner e o milagre do Vanderlei. E se há algo a reclamar em relação a apito, VAR, arbitragem, e quais os lances, se for o caso. Um abraço, obrigado. Olha, boa noite. Não tenha dúvida que a arbitragem hoje ela acabou tendo um peso excessivo no jogo, né? Eu não sou um cara que gosta de ficar aqui falando de arbitragem, porque de repente pode soar até como desculpa, né? Mas eu acho que as 2 expulsões, elas tiveram pesos diferentes. A expulsão do Marlon, ela deveria ter tido a expulsão do Darlan antes, né? Do Marlon, eu não vi o lance direito ainda na TV, depois com calma eu vou ver. Na expulsão do Otero, no segundo amarelo do Otero, há uma falta do Orejuela antes, né, que não foi dada, então também há um peso diferente aí na expulsão. Eu vi uma equipe com 10 e com 9 sustentando bem a equipe do Grêmio, que é uma das 5 equipes aí que vai brigar diretamente pelo título da Libertadores, da Copa do Brasil e do Campeonato Brasileiro. Eu não tenho dúvida disso, né? Então, você ter que jogar com 9 jogadores diante de uma equipe poderosa, você tem que se apresentar bem. Então, essa evolução do Corinthians, ela realmente me chama a atenção. Eu, sinceramente, acho que, diante daquilo que eu vi da partida hoje, um ponto foi muito importante, porque ele, de certa forma, valoriza aquilo que foi feito com 9 jogadores em campo, mas diante das oportunidades que nós tivemos no segundo tempo, talvez a gente lamenta não ter vencido a partida, que seria o ponto alto da rodada ou, de repente, a virada no campeonato. Mas eu acho que esse ponto também será importante para que a gente possa mostrar aos atletas aquilo que deve ser feito em campo e que seja um divisor de águas, exatamente para que a gente não sofra tanto nessas partidas seguintes.
Obrigado, Mancini, e a todos que nos acompanharam ao vivo pela Corinthians TV Play. Até a próxima. Valeu, boa noite.